Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bom? E aí, muita chuva por aí? Aqui choveu, caiu um muro, tá perigando cair um poste também, sei lá. Então, se faltar luz, qualquer coisa assim, se eu cair é por causa disso. Eu tô sem luz, senhor. Tô usando 4 GB da minha mãe. Ah, putz. Que preguiça, dá. Tá. Ó, tem mais gente entrando agora. Tá. Passando uns minutinhos aí. A minha câmera tá bem ruim, não sei porquê também. É isso. Já tem 4 pessoas. Vamos ver quem visualizou lá no grupo. Tá. Vamos então conversar, começando a conversar devagarinho, enquanto o resto do pessoal entra, tá? Só pra gente também não ficar perdendo muito tempo. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho de globalização, tá? Seguindo mais ou menos a linha do que a gente estava falando semana passada.
e dos materiais que a gente estava trabalhando, né? Lembrando que é para entregar os materiais, tá? Vocês podem me mandar aquelas atividades remotas por e-mail, pelo WhatsApp também, dar um retorno, tá? Vou precisar disso até para a gente conseguir fechar as notas, certo? Então, globalização, né? A atual fase do capitalismo, que está muito ligada com essa questão de novas tecnologias, principalmente na área de comunicação, né? Satélites, roteadores, tudo que for ligado à informação, rede de fibra ótica, estrutura, novos materiais, né? Novos tipos de materiais condutores, cabos, enfim, tudo que tiver ligado com melhora nas tecnologias de comunicação vai estar ligado com globalização, porque justamente isso faz o quê? Acelera a circulação de informações, acelera os fluxos, né? Tanto os fluxos de informação quanto os fluxos financeiros, tá? Então ela virou um sinônimo de aplicação financeira e investimentos pelo mundo afora, tá? Essas tecnologias da informação, elas integraram o mundo. E não só integração financeira, como também integração cultural, política, social. E ela vai responder, né, a essa necessidade dos países centrais do capitalismo em baratear os custos de produção, atingir os novos mercados e se aproveitar dessas características dos territórios, tá? Para baratear os seus custos. Então ali, né, algumas das características que a gente estava vendo da globalização, né? Existem várias características culturais. Copiar o quê, né? Coloque o nome ali no chat, tá? Para chamada também, beleza? Então ali, né, ó, homogeneização de costumes, certo? Mundo afora, as pessoas estão consumindo, as pessoas estão acessando, tá? Estão tendo acesso a esses diversos tipos de informações que são de vários locais do mundo, né? As pessoas estão, sei lá, jogando Free Fire mundo afora e aqueles outros jogos, independente da nacionalidade. As pessoas estão consumindo alimentos que são de origem de diversos países, consumindo entretenimento, né? Também música, BTS, né? Ali como exemplo de música sul-coreana, né? Filmes também, moda, tudo isso está muito ligado, tá? Características financeiras, né? Como o fluxo de capitais, né? Hoje quase que instantaneamente tu consegue mandar dinheiro ou receber dinheiro de qualquer parte do mundo, né? Tu consegue pagar uma coisa com um cartão de crédito, que é um dinheiro fictício, né? Que é um crédito, que é um dinheiro que nem existe, que o banco vai te conceder e tu consegue comprar uma coisa, parcelar, tu pode comprar uma coisa na China, né? A gente tem aqueles sites, AliExpress, tudo isso, tá? Bitcoins, moedas virtuais, enfim, bolsas de valores, tá? Associações e integrações econômicas, tá? E também políticas, né? Influência de organizações e empresas na política dos países, né? Hoje as empresas já estão são enormes, são muito grandes e têm mais influência e mais poder muitas vezes que muitos países, né? E daí, para analisar isso, a gente trouxe lá o História das Coisas. Vocês lembram disso? Estava lá numa das atividades para ver esse curta de 20 minutinhos, que ele vai trazer esse contexto geral, assim. Vai falar não só da questão da globalização, mas vai falar também da questão do lixo. Ele traz um panorama bem geral. E ele é bem interessante, tá? Ele é um filme de 20 minutos, lá de 2007, estadunidense, tá? Então ele vai falar bastante do contexto dos Estados Unidos. E naquela época, né, 2007, isso já faz 13 anos.
Eu estava saindo do fundamental, estava me formando em 2007. Então já faz bastante tempo. E ela vai falar, esse filme vai falar justamente disso, né? Todas essas etapas do processo produtivo, né? Desde a extração, produção, distribuição, o consumo e os resíduos, né? Como é que a gente dispõe esses resíduos? Então, eles vão tratar disso especificamente. Daí, quem não conseguiu ver, veja, tá? Que é bem interessante, é bem resumidinho. E eu acho que vai agregar bastante para vocês, tá? Ele tá, e daí ele tá correspondendo a uma atividade que eu passei para vocês ali, com algumas perguntas sobre, tá? Lembrando que as atividades são para ser entregues, tá? O mais breve possível aí para a gente conseguir corrigir, a gente conseguir fechar o semestre, tá? Então ali, né, falando sobre essa questão de globalização, as etapas, né, que o documentário esse coloca como um sistema linear, né? Porque o modo como as coisas são produzidas hoje, ele faz a gente pensar que é isso, né? Que é um sistema linear, que ele vem da extração, produzido, vai para venda, para o consumo e depois jogado no lixo. Mas nada no planeta ele é linear, né? Absolutamente nada no planeta ele pode ser considerado linear e ser sustentável ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai tratar um pouco disso. E daí tem algumas imagens ali, algumas perguntas relacionadas Ô, com Sor, esse curta. Oi. a Nicole não vai poder participar e então ela vai assistir a aula gravada, tá? Que ela tá sem luz. Tá, tá certo. Um monte de gente tá sem luz. Eu tô com luz por sorte também. Então, algumas perguntinhas ali para vocês. Espero que vocês tenham feito também, tá? Bem tranquilo, para fazer a gente pensar um pouco sobre essas questões. E voltando ali na apresentação. Quando a gente vai falar da primeira parte da extração, eu lembro muito da questão dos setores da economia. Não sei se vocês se recordam disso. Setores da economia, quando a gente fala de extração, a gente está falando de setor primário, tá? Exploração direta dos recursos da natureza, tá? A gente está falando de agricultura, a gente está falando de pecuária, a gente está falando de pesca e de extrativismo, né? Lembrando que a diferença de cultivar para extrair é que no cultivo tu tem um tempo hábil para essa produção se regenerar, né? Então, por exemplo, se tu planta, sei lá, alface, o alface tem um tempo de crescer e tu pode plantar isso de novo daqui a um tempo e ele vai dar de novo. O extrativismo não, o extrativismo tu simplesmente extrai aquele produto, pode ser vegetal, pode ser mineral, tá? E ele não vai se regenerar num tempo humano, digamos assim. Ele vai demorar muitos e muitos anos para se regenerar, tá? Então isso acontece com metais, isso acontece com diversas coisas e até com muitos produtos que vêm das árvores, né? O pinhão, castanha do Pará, que são árvores que têm um ciclo muito grande. Só para começar a dar fruto, essas árvores demoram muito tempo. Então, se tu ficar extraindo esses produtos, por isso que é chamado de extrativismo, ela não vai dar tanto esses produtos dali a um tempo, né? Porque vai ocorrer também desmatamento, daí não vai se regenerar tão facilmente. Por isso que muitas vezes existe essa consideração de um extrativismo vegetal, né? Mas enfim, esse documentário ele vai falar muito da questão de extrair matérias-primas de diversos locais do mundo, tá? E
como isso é feito, né? Sem uma preocupação social, sem uma preocupação ambiental, muitas vezes utilizando de trabalho escravo, trabalho mal remunerado, pessoas em condições de vida em péssimas condições de vida, tá? E que como isso degrada vários ambientes, tá? Em nome dessa produção global, certo? O segundo setor, também chamado de setor secundário, quando a gente está falando de setores da economia, está ligado à indústria, tá? A produtos industrializados. Então, no primeiro setor, a gente tem a extração dos recursos naturais, tá? Das matérias-primas. No segundo, a gente tem essa transformação dessas matérias-primas em produtos já industrializados, tá? Através de processos produtivos, aí, com uso de máquinas, com uso de substâncias químicas, tá? Dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo de processo que ele passa para se tornar um produto industrializado, tá? Ele vai sofrer essa transformação. Em alguns casos, que nem no Brasil, também são considerados setores secundários, geração de energia e construção civil. Beleza? Então, se a gente pegar qualquer exemplo aqui de um produto, por exemplo, minério de ferro, por exemplo, sei lá, ou uma cadeira, uma mesa, o que acontece? Tu tem que extrair a madeira de um determinado local, daí pode ser silvicultura, ou madeiras mais nativas, né? Que hoje, inclusive no Brasil, é proibido na extração de Mata Atlântica. Muitos móveis foram fabricados, né, do que a gente chama de madeira de lei, que é madeira de Mata Atlântica, que eram extraídos na indústria. Ele vai ser transformado, né? Ele vai ser transformado numa cadeira, por exemplo, né? Ou se a gente pegar um exemplo de um minério de ferro, por exemplo, que é extraído de uma mina, no setor secundário ele seria transformado em uma, sei lá, uma barra de ferro para vender, ou em algum material, por exemplo, uma estante, sabe? Dá para entender isso? Então, num tu extrai o bruto daquilo, a matéria-prima bruta, sem trabalhar nela, e no setor secundário tu transforma ela em algum bem. E qual que vocês acham que vai ter maior valor agregado se tu for vender nesse caso? O produto primário, o produto bruto, ou o produto já industrializado, já trabalhado? Logicamente que o produto industrializado ele tem maior valor agregado, tá? Então, quando a gente vai vender um produto primário, por exemplo, e daí o Brasil é campeão de vendas de produtos primários, tipo soja, tipo minério de ferro, tipo laranja. Ele tem um menor valor agregado se tu comparar com um produto industrializado, por exemplo, azeite de soja, por exemplo, suco de laranja, tá? Essa matéria, quando ela é trabalhada, ela tem um valor agregado maior, tá? Por isso a importância desse processo industrial, tá? E também porque gera empregos, enfim. E daí, quando se fala em localização industrial, tem vários e vários fatores, tá? Incluídos aí que uma indústria ela leva em consideração na hora de se localizar. Os incentivos fiscais, que a gente já falou, né? Quanto que aquele território, aquele estado, aquele país, ele consegue de incentivo fiscal, se ele conceder para essa indústria benefício de isenção de água, benefício de isenção de luz, terreno, as indústrias estão aí para isso, né? Incentivos fiscais, energia, né? Tu precisa de infraestrutura para instalar uma indústria, energia elétrica, seja energia térmica, energia através do petróleo, matérias-primas, né? Da onde tu vai extrair os produtos para te fazer essa fabricação,
mão de obra, daí dependendo da atividade, mão de obra mais qualificada, no sentido de trabalhadores que precisam de uma especialização para estar naquela atividade ou não. Transporte, né? Como esse produto vai se locomover. O mercado consumidor e grana, né? O capital. Então, as indústrias levam em conta muitas dessas coisas para se localizar nos diferentes países, nos diferentes estados, tá? E daí, aqui essa é uma imagem mostrada nesse documentário, tá? Nesse curta, que é o poder das empresas, né? Muitas vezes as empresas, elas têm mais poder, mais dinheiro e mais influência do que muitos governos. E daí, muitas vezes, a lógica que se apresenta é, em vez do governo, que é uma analogia que é feita lá por esse curta, em vez do governo cuidar dos interesses das pessoas, ele acaba muitas vezes cuidando dos interesses das corporações, das empresas, tá? Isso é uma coisa que é colocada ali também, que também é uma das perguntas para vocês se atentarem, se ainda não viram, certo? E o setor terciário, galera, que é o comércio, tá? Ele é relacionado ao comércio e aos serviços. Então, tudo aquilo que foi produzido, que foi extraído na natureza, que foi transformado em um produto industrializado, agora ele vai ser vendido, tá? Lá no comércio, nos comércios varejistas, atacadistas, nas lojas, tá? Então ele vai ser vendido lá no comércio e depois vai ser consumido, né? Que é essa flechinha aqui, tá? E daí esse curto ele vai problematizar bastante essa questão do consumo, né? O que estamos consumindo, como estamos consumindo, será que é necessário consumir tanto? Produtos que a gente consome hoje, eles têm uma durabilidade ou eles são feitos para estragar? Certo? Ele vai trazer alguns exemplos ali que vai dar para problematizar bastante essa questão do consumo, né? Porque quanto mais a gente consome. Porque é isso, a lógica de mercado é as pessoas têm que se manter consumindo para favorecer a economia, né? O girar grana, as pessoas têm que se manter consumindo. E aí ele vai trazer alguns exemplos de obsolescência, né? Que eles chamam obsolescência planejada, obsolescência perceptiva. Obsolescência planejada é tipo de produto que é feito com um determinado prazo de validade. Daí a gente tem diversos exemplos assim ao longo da história, né? A gente tem exemplo de, por exemplo, meia calça, aquelas lâmpadas incandescentes, tá? Que eram aquelas lâmpadas antigas, antes dessas lâmpadas de LEDs, dessas lâmpadas fluorescentes, que tinha um filetinho bem fino. Quer dizer, aquilo ali é feito para ter uma determinada duração, para estragar e para te ter que comprar outra. Se aquele filetinho ali fosse feito de um material um pouquinho mais grosso, tu nem ia precisar comprar uma lâmpada e trocar uma lâmpada com tanta rapidez. Também tem outros exemplos de impressoras, de aparelhos eletrônicos que eles vêm com um determinado tempo de duração, eles vêm com um determinado. Dizem que tem uma impressora da HP que vinha com um chip com um determinado, que contava um determinado número de cópias, e quando atingia esse número de cópias, ela estragava, assim, ela simplesmente estragava. Então tem vários exemplos, assim, na história de produtos que foram feitos para estragar e para serem comprados novamente, tá? E ele cita também a questão da obsolescência perceptiva, né? Que está muito ligada com o design de produtos e tal. Então, se tu comprar um produto, por exemplo, um computador, ou um celular, ou roupa mesmo, calçado, esse tipo de coisa, está muito presente na moda também. O que acontece? O design dos produtos ele é feito para ter pouca duração. Então, por exemplo, os celulares, ou as roupas mesmo, ou os modelos de roupa, por exemplo, de calça, vamos supor.
eles são feitos para ter um determinado tempo de duração. Não necessariamente que o produto, a calça, a roupa, seja feita para estragar, mas ela é feita para a pessoa ter que comprar outra, porque o modelo, a moda, ela muda muito rápido. Então hoje eu tava vendo esses dias esse AliExpress, esses sites aí de roupa e tal, e eu vi que agora, quando eu era mais criança, a moda era umas calças lá mais largas, que tinham uma boca mais larga. Daí agora as calças são mais finas, são mais justas. E daí uma época mudou de calça para cintura alta, de calça para cintura baixa, e agora as bocas das calças estão ficando mais largas de novo. Então são coisas que são feitas para te perceber, para te ver, para te ver que tu tá fora da moda e tu tem que consumir novamente, né? Então são alguns exemplos que são citados ali, depois vocês veem, tá? Quem não viu, certo? E essa parte, que é a parte que não é muito mostrada, né? Que não é muito falada, que é a questão dos resíduos, né? E aí, se a gente consome muito, se a gente está sempre consumindo cada vez mais coisas, e se a gente é incentivado a consumir, e aí, para onde é que vai tudo isso? Então, ela se relaciona com o tratamento de lixo, com a poluição, com os problemas ambientais gerados, né? Porque não dá para a gente ficar extraindo coisas da natureza, transformando, produzindo e comprando, num ciclo infinito. Não dá, porque não existe fora no planeta. O planeta não tem fora. Tá, eu chego aqui, eu tô com meu lixo, eu jogo meu lixo, boto na rua, boto na lixeira, depois levo. É, mas não tá fora, ainda tá dentro, tá? Então essa é uma questão que a gente tem que cuidar. Porque, enfim, uma hora não vai, não vai mais ter, não vai ter para sempre, né? De onde tirar as coisas, certo? Então essa questão da disposição dos resíduos, ela também é bem importante, tá? Que é mostrada bastante nesse curta. E daí a gente tem também disposição de lixo, a gente tem problemas com o ar, problemas com o solo, problemas com a água, tá? Porque muitas vezes o lixo é depositado em aterros ou locais inadequados, ele não é reciclado, não tem um tratamento adequado ali, não é reutilizado. Muitas vezes ele vai parar no terreno baldio, vai chover, aquela água, aquele chorume vai infiltrar para o solo, vai poluir o lençol freático, ele vai emitir gases como metano, esses gases vão para a atmosfera, vão causar problemas também, tá? Então isso tudo é muito complexo. Se tu for te livrar de um celular, de um aparelho eletrônico, ele vai ter ali componentes que são muito nocivos para o ambiente, tá? Então a disposição dos resíduos é tu separar também, por exemplo, o óleo da fritura. Quem é que separa o óleo da fritura? Um pouquinho de óleo já polui uma grande quantidade de água, né? Então, essas coisas que a gente não está muito atento às vezes, né? Separação do lixo seco, do lixo orgânico, tá? Apesar de que também vai ser colocado que isso, a separação individual, né, das pessoas também não vai fazer tanta diferença, porque o problema tá lá na indústria também, né? O lixo que a gente produz não é muita coisa se comparado ao lixo que a indústria produz, tá? E daí tem esse pequeno filme falando sobre a produção do iPhone e como ela explicaria a globalização, tá? Eu vou colocar aqui então para a gente ver. Tela cheia. Como a produção do iPhone explica a globalização? Tá travando muito. Uma das principais
Tá, eu vou narrando aqui, deixar o vídeo passando. Tá dizendo que uma das principais características da globalização é o envolvimento de trabalho de vários países, né? Então, vários países estão ligados ali nessa questão da produção, tá? As multinacionais, as empresas estão em busca de vantagens competitivas para instalar suas indústrias, para produzir seus produtos e para vender. Então, para entender melhor esse processo, eles vão explicar como é a fabricação do iPhone, que é o smartphone lá da Apple, desenvolvido lá na Califórnia, tá? E daí a gente tem que saber também o tipo de mão de obra que está desenvolvendo esses produtos, né? Quem desenvolveu foram engenheiros, quem desenvolveu foram pessoas que tiveram esse acesso à educação, né, superior, tá? Nos Estados Unidos. Foi desenvolvido, foi projetado lá nos Estados Unidos, tá? Na sede da empresa, por engenheiros, designers, programadores, que são responsáveis lá pelo projeto. E daí diz que essa operação do iPhone ela está concentrada nos Estados Unidos, mas ele é feito com matérias-primas obtidas em outros países, principalmente lá na África, tá? Com a extração de minérios, tá? Como tântalo, tungstênio, o estânio, que são extraídos de países como a República Democrática do Congo, daí também tem vários outros componentes e vários outros metais que também são extraídos. Mas e qual é a problemática disso, né? Essas matérias-primas que são utilizadas também para os processadores, para as câmeras, para as telas, para todos os componentes ali do aparelho, elas têm um grande problema, né? Muitas vezes essa produção e essa extração desses componentes é utilizada mão de obra escrava, mão de obra escravizada, mão de obra a partir do trabalho infantil. Então, muitas crianças lá no Congo, elas não vão ter perspectiva de ter uma educação, de ter um futuro que nem é valorizado em muitas partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né? E em outros países, justamente porque elas têm que trabalhar desde cedo em mina para extrair mineral para fazer os produtos, os mais diversos produtos eletrônicos, né? E diversas outras coisas também, para exportar para os outros países, certo? Então, essa mão de obra aqui, que vai estar na extração desses produtos, ela não é a mesma mão de obra que está lá nos Estados Unidos projetando e fazendo as coisas. E mesmo que fosse extraído lá nos Estados Unidos, daí teria toda uma legislação trabalhista, né? Então, essa indústria está se aproveitando dessa questão de localização. E daí ela vai falar que essa produção dos componentes, eles são extraídos ali, mas eles são produzidos em outras partes do mundo, como a China, a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, tá? Principalmente lá na China, onde esses equipamentos são montados na empresa Foxconn, tá? E daí por que a Apple prefere montar os iPhones na China e não nos Estados Unidos? E essa é uma das principais razões, é isso, é a mão de obra, o custo da mão de obra, tá? O custo da mão de obra chinesa vai estar sendo um custo muito mais barato. Também, enfim, por políticas internas, né? Por questões internas da China, por pressão também de outros países, porque eles têm uma população muito grande, muito representativa, e também pela falta de legislação trabalhista, certo? Então, os funcionários chineses, eles recebem menos, eles têm menos direitos, tá? Eles permitem que as jornadas de trabalho sejam mais extensas, ou seja, eles são mais explorados, tá? Isso barateia o custo do produto para a empresa. Depois de fabricados, esses aparelhos eles vão ser enviados e distribuídos para o mundo todo. Ali, como vai mostrar ali
na imagem. Eles vão ser distribuídos para todas as partes do mundo, e essa é a última etapa que fecha o ciclo de produção nesse mundo globalizado, tá? Ele está envolvendo trabalhadores com baixa remuneração nas diversas partes do planeta, cria menos empregos nos países onde está sediada essa multinacional e potencializa o faturamento da empresa que desenvolveu o produto. Então, a maior parte do lucro, a maior parte do faturamento, ele vai lá para a empresa que desenvolveu esse produto, vai lá para o país da empresa que desenvolveu esse produto. Então, se a gente parar para observar o produto, as matérias-primas foram extraídas lá na China, lá na África, na República Democrática do Congo, foram produzidos na Ásia, Sudeste Asiático, justamente pelo custo mais barato da mão de obra, e foram montados e foram distribuídos mundo afora e vendidos. Ou seja, a empresa ela lucrou muito, tá? Ela teve um valor agregado naquele produto muito maior do que as pessoas que trabalharam. E é isso. É disso que a gente está falando quando a gente está falando de flexibilização, quando a gente está falando também daquela questão do consenso de Washington, que a gente viu na semana passada, né? Desregulamentação das leis trabalhistas, abertura de capital, abertura de mercado, tá? E daí, se a gente observar, parar para olhar o Brasil, tá? Se a gente olhar a participação no PIB dessas atividades, dos setores da economia, a gente tem que 5% da participação do PIB, do Produto Interno Bruto, ou seja, da produção do país, da produção de riquezas do país, 5% dessa produção vai estar ligada com a agropecuária, 5,7%. Em 2013, né? Agora provavelmente já mudou também. A indústria vai estar relacionada mais ou menos 25%, tá, do PIB. E o setor de serviços, que é o comércio, são as lojas, que são os serviços, tá? Sei lá, o serviço de internet, serviço de educação, os mais diversos serviços, 69,3%, tá? De participação no PIB, tá? Isso a gente está falando de mercado formal. E daí tem essa característica, né? De, no Brasil e nos países da América Latina, terem essa participação. Existe muito o mercado informal, tá? E daí tem várias problemáticas que a gente pode analisar também, né? Por exemplo, se a gente analisar a agropecuária como produção, né? Como produção agropecuária, seria 5%. Mas hoje, o agronegócio, por exemplo, ele está muito envolvido com outras questões, com diversas questões, né? Inclusive com indústria, com produção de maquinários, tá? Então, os setores, eles não são extremamente definidos e fechados, né? Eles têm muitas variáveis, cada setor ele está entrando um pouco nos outros, tá? O agronegócio também tem muita participação em questão financeira, então tem muitos bancos, linhas de crédito para insumos, tá? Certo? Então, essa participação aqui, nesse conceito mais fechado de setor da economia, ela varia um pouco, tá? Agropecuária, indústria e serviços. E daí, quando a gente vai relacionar com os empregos por setor da economia, em 2015, né, no Brasil, o setor de serviços, que está aqui em azul, está com 55% dos empregos formais, tá? Aqueles empregos de carteira assinada, aquelas pessoas que vão, sei lá, vão trabalhar na Oi, vão trabalhar na Renner, vão trabalhar nas lojas com carteira assinada, tudo fechadinho, tudo bonitinho. O Brasil tem muita questão do mercado informal, tá?
muito, muito mesmo. Setor de serviços e comércio informais, tá? É o vendedor ambulante, certo? Camelô, pessoas que fornecem serviços que não são regulamentados, enfim. Essas são as principais fontes de renda hoje das pessoas. A pessoa que vende o salgado na parada, certo? Vende o docinho, tá? Esses aqui não estão sendo contados. Mas a gente vê que o setor de comércio ali está com quase 20%. Então, comércio e serviços no Brasil hoje tem uma grande participação, tá? Seguido pela indústria, mais ou menos ali 16%. Construção civil, 5 alguma coisa por cento ali. E a agropecuária com 3%, né? 3% da mão de obra empregada. Também muito por questão lá do agronegócio, que hoje, com essas máquinas, com essas coisas, hoje tu controla a máquina por GPS, por satélite. Então, muitas vezes, tu não precisa do trabalho ali, do trabalhador exercendo aquela função. Tá? E daí ele trouxe a frase do Milton, né, do Milton Santos, por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia. O centro do mundo, hoje, não é o homem, é o dinheiro. Isso abriu espaço para qualquer tipo de barbárie, pela qual a gente deixa morrer crianças, velhos e adultos tranquilamente. Então, quando a gente vai estudar globalização, quando a gente vai estudar capitalismo, divisão internacional do trabalho, a gente tem que ter todas essas questões em mente, tá? Certo? E daí a gente tem as atividades, né? Aquelas que eu passei para vocês, tá? No período lá desde o início lá da quarentena. Então, só retomando, né? Essa primeira que a gente já viu, já revisou. Espero que vocês tenham feito, tá? E eu tô esperando vocês entregarem também. Esse é o primeiro texto lá do Galeano, tá? Das veias abertas. Algumas questões ali envolvendo capitalismo, produção, tá? Fases do capitalismo que a gente estava vendo também. Aquelas questões do filme O Encontro com Milton Santos, tá? O Mundo Global Visto do Lado de Cá, que foi a nossa terceira atividade, eu acho que ainda lá em abril, tá? E essa quarta atividade, também falando de globalização, tá? Que é um pouco do que a gente estava vendo hoje, certo? Essa questão mais específica de localização industrial, que é bem importante a gente entender, né? Consenso de Washington, né? Por que que tem lá essas regras, essas receitas que são impostas lá pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Por que que eles exigem que os países, os estados, eles tomem essas medidas para que eles concedam empréstimos, esse tipo de coisas, né? Que os estados eles reduzam os gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, disciplina fiscal, investimento estrangeiro direto, né? É aceitar essas indústrias estrangeiras, privatização de estatais, desregulamentação das leis econômicas e trabalhistas, direito à propriedade intelectual, né? Por quê? Para justamente fazer com que essas indústrias obtenham vantagens, né? Daí a problematização não é ruim de ter uma indústria estrangeira no país? Ruim não é. Ela vai gerar empregos? Vai gerar empregos. Vai movimentar a economia? Vai movimentar a economia. Mas daí tu pensa,
Tá, quais são a qualidade desses empregos? Será que são muitos empregos? Ou são poucos empregos? É uma indústria muito mecanizada ou pouco? Essas indústrias vão se instalar onde? Né? Tem vários tipos de problematizações que a gente pode fazer. E algumas delas são, beleza, tá, tem indústrias de fora, de outros países, tem competições ali entre os estados para receber essas indústrias, para obter essas vantagens locacionais, para reduzir os custos de produção. E quando tu tem uma instalação de uma indústria estrangeira, como é que ficam as indústrias nacionais? Por exemplo, será que elas vão conseguir competir em igualdade de condições com essas indústrias estrangeiras? Por exemplo, sei lá, uma Temp ou uma Positivo da vida consegue competir com uma Samsung, por exemplo? Logicamente que não consegue, por ter os produtos muito mais baratos e também com mais qualidade, né? Porque não sei se alguém tem Positivo, eu tinha um celular da Positivo e não era muito bom, não. Mas enfim, a tendência é que as indústrias nacionais dos países elas vão quebrar, porque elas não vão conseguir competir com as indústrias estrangeiras, que têm muito mais capital e muito mais produtos mais baratos, e às vezes com mais qualidade ou não, tá? Isso aí não... Em alguns casos a gente consegue julgar, em outros não, tá? Então muitas vezes tu vai ter essa questão. E uma tendência dos países de irem se desindustrializando, tá? Dos países irem, eles perdendo essas indústrias, as indústrias tendo pouca representação lá nos setores da economia, lá na participação de empregos, que nem a gente viu, tá? E quando acontece isso, o país ele tende a se tornar dependente de produtos primários. E é o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil ele vem num ciclo e ele vem se desindustrializando. Ele se industrializou muito rápido a partir lá da década de 30, lá com as indústrias de base, com a indústria de ferro, depois lá na década de 50 com as indústrias automobilísticas, né, estrangeiras, Volkswagen, Fusca, tá? Todas essas indústrias automobilísticas. E ele está se desindustrializando muito rápido. Ele está perdendo espaço dessas indústrias estrangeiras, mas também as indústrias nacionais também tem pouca participação, certo? A GM, por exemplo, aqui de Gravataí já anunciou que vai embora, que é um polo de produção de veículos, né? Que concentra também muitos empregos. As indústrias calçadistas também, muitas migraram para o Nordeste, algumas estão indo lá para a China. Mas isso acontece, esse movimento é mundial, tá? Não só as indústrias de outros países, mas as indústrias daqui também, elas tendem a se localizar em locais que oferecem mais vantagens. E daí? E como é que vai ficar o Brasil? O Brasil vai ficar dependente somente de soja, de outros produtos primários, outros produtos extrativos, né? Pela história, a gente vê que isso está muito ligado com a história do Brasil. E todos esses ciclos, esses grandes ciclos, que nem o ciclo do pau-brasil, entrou em crise e acabou. O ciclo do açúcar entrou em crise e acabou. O ciclo do café entrou em crise, acabou. O ciclo do ouro, o ciclo da borracha, mesma coisa. E o ciclo da soja, uma hora também vai entrar em crise e vai acabar. E será que o Brasil vai só ficar focado em produzir esses produtos primários? Não vai se especializar em nenhum outro tipo de produto, de indústria de tecnologia, de conhecimento, enfim, essas indústrias mais tecnológicas, para não competir com esses países? Isso é política. Isso é uma questão que o Brasil ele está fazendo justamente por essa questão de ter governantes mais ligados com os interesses estrangeiros, né? Deixando de se desenvolver, entre aspas, para ocupar uma posição secundária ali no mercado mundial. E daí nessa atividade tinha ali essa questão da reportagem da BBC,
que falava sobre o coronavírus e os Estados Unidos estavam sendo acusados de pirataria e desvio de equipamentos que iriam para a Alemanha, França e para o Brasil, tá? Através dessa indústria, a 3M, que é uma indústria multinacional estadunidense, só que ela está instalada em diversos países, tá? Ela tem fábricas no Brasil, fábricas na China, e possui a patente, né? A propriedade intelectual de mais de 55 mil produtos, né? Eles fabricam, sei lá, desde aquelas, sei lá, fita durex, essas coisas aí, coisa de equipamento de saúde, gaze, tala. Eles fabricam muita coisa. Eu acho que post-it também, sei lá. Eles fabricam muitas e muitas coisas. E eles fazem a mesma coisa, né? Eles são instalados nos países para obter vantagens locacionais e conseguir produzir seus produtos mais baratos e obter uma margem de lucro maior. E daí está dizendo que nos 3 primeiros meses do ano eles obtiveram um lucro 45% superior ao que é registrado habitualmente, né? Desde a crise do coronavírus eles têm um lucro superior, chegando a 129 bilhões. Eles têm a patente daquelas máscaras de proteção, aquelas N95, tá? Eles têm essa patente da fabricação de máscaras e de vários equipamentos, tá? E daí, com essa crise de coronavírus, o que aconteceu? Os Estados Unidos usou uma lei lá da Guerra da Coreia em que eles teriam a vantagem, as indústrias, por elas serem uma indústria estadunidense, ela teria que fornecer para os Estados Unidos todos esses equipamentos, mesmo que ela esteja instalada em outros países, mesmo que ela tenha contratos firmados com outros países, com outras empresas, com outras instituições, ela teria que fornecer todos esses equipamentos diretamente para os Estados Unidos, tá? E é justamente essa problematização que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham feito, tá? É uma reportagem bem bacana. É para ler a reportagem e falar um pouco sobre esse conflito, né? Esse conflito de interesses e essa produção mundial, tá? Que tá ligada com a globalização. E daí, se a gente voltar lá no consenso de Washington, né? A gente tem ali, ó, abertura comercial, câmbio de mercado, né? Aquelas regras neoliberais, né? O Estado não tem que intervir, mas aqui nesse caso, o Estado foi bem interventor, né? Uma dessas questões, dessas regras do neoliberalismo é que o Estado não seja interventor, que ele não se meta com a economia, que a economia se autorregula, tá? Mas no caso, na hora que é preciso a economia, o Estado ele tem que regular e ele ainda tem muito poder, tá? Esse é um mito a gente falar que os estados eles não têm poder, que os estados hoje eles foram deixados de lado por causa da indústria. Aquela imagenzinha, né, que a gente viu, o Milton Santos fala que aquilo é errado. Quem regula as coisas é o Estado, querendo ou não, é o Estado que comanda e diz o que é certo e o que é errado, tá? Se o Estado ele disser que não, é não, ele regula, ele ele tem o controle, tá? Mas não é o que a gente observa hoje em dia. Acho que o nosso tempo já está assim encerrando. Daí tem mais algumas atividades ali, tá? Espero que vocês façam. Tem uma palavra cruzada ali. Caça-palavras, aliás. E mais algumas atividades, tá? Daí eu preciso que vocês me mandem essas atividades que vocês fizeram, tá? O mais breve possível. E a gente se vê na semana que vem, certo? Beleza? Então, tchau. Peço que vocês saiam da conversa para poder abrir a outra, tá? Se cuidem. Tchau, tchau. E até mais.